Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Radionet, o podcast que conecta você a histórias inspiradoras. Hoje você vai conhecer essa mulher incrível, gente. Ela é mais uma Barbie das profissões que nós conseguimos trazer até aqui no nosso podcast Radionet. Uma mulher cheia de si, cheia de conceitos, cheia de pontuações específicas que fazem com que ela faça um trabalho excepcional em um mundo que exige muitas normas, muitas regras e muita força para agir. Fernanda, que prazer imenso receber você aqui hoje, minha linda. Como é que você tá? Ah, o prazer é todo meu, Jennifer. Amiga, eu estou muito feliz em receber você aqui hoje, né? Você que há tanto tempo trabalha nesse âmbito de segurança do trabalho, né? Com diversas empresas, diversos profissionais, na verdade. A gente quer conhecer um pouquinho de você, mas eu acho que a gente pode voltar um pouquinho a fita além desse âmbito empresarial, dessa sua parte da atuação. Eu quero saber como foi a sua infância para que você se desenvolvesse com essa paixão por esse âmbito de trabalho. Como foi? A minha infância, eu tenho que recordar dos meus avós. Os seus avós? Ah, meus avós foram referência para mim até hoje. E eles sempre cuidaram muito bem de mim. Creio eu que por isso que hoje, na minha profissão, eu amo tanto cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Porque eu fui muito amada e muito cuidada por eles. E eu tenho certeza que se eu não fosse para a área de SST, eu iria ser médico, advogada, mas eu teria que impactar e ajudar as pessoas de alguma forma, Sempre com o cuidado. sempre com o cuidado das pessoas. E quando foi que você decidiu que era esse específico tipo de cuidado que você queria executar? Que é o cuidado dentro das empresas, né? O cuidado com os trabalhadores diretamente, né? Diretamente. Você já toca a vida da pessoa, eu posso dizer assim, já cuida quando eles estão atuando. Existem diferentes tipos de cuidado, né? Sim. Ressaltar, no caso, a partir de qual momento que eu escolhi minha profissão, Isso. né? Foi por um acaso. Foi por Foi por um acaso? acaso. Como? Ah, eu vi que eu sempre gostei muito de evolução, de estudar. E eu ainda não tinha nenhum curso. E antes de fazer graduação, eu queria ter algum curso. Ah, vou pegar uma base aqui. E aí eu fui no Senai, e lá no Senai, naquele período, já estava tendo vagas para a área de saúde e segurança do trabalho. E naquele período, as aulas já estavam em processos, em andamentos. E tinha outra que antes também eu já tinha tentado, mas não tinha concluído, que foi enfermagem. Caramba, não se Não me identificou. identifiquei. Aí eu disse, não, vou para outra área. E aí lá no Senai eu cheguei e eles disseram, ó, já tem uma vaga em andamento de segurança do trabalho. Aí eu disse, ah, eu quero. Mas eu nem sabia o que era. Naquele período, não. E aí foi um acaso. Aí eu fui me Caramba. inscrever e comecei no mesmo dia a ir. Se identificou logo de cara ou não? Primeiro dia que eu fui, certo que já estava em andamento as aulas, né? Mas esse professor chegou e disse assim: vocês sabem o que é saúde e segurança do trabalho? Aí todo mundo calado, ninguém falou nada. Aí eu fiquei, eu também não sei, não vou falar nada. Deve ter alguma coisa a ver com cuidado do trabalhador ou a saúde do trabalhador, só que eu fiquei para mim, né? Aí ele foi e disse que era uma área que a gente estava ali, que era uma responsabilidade nossa a zelar e cuidar da saúde do trabalhador junto da segurança. Aí, quando ele falou assim, a integridade física, aí eu gostei, é isso que eu quero. Eu vou estar cuidando de pessoas, eu vou estar auxiliando para que, na questão da prevenção da saúde e do acidente. Então, é o meu papel. O que eu queria? Cuidar de pessoas de alguma forma. Eu sei que essa é a minha missão. Então, eu me identifiquei. Me identifiquei bastante a partir dali. Só que ele falou assim: já vou formalizar. Se você é uma pessoa que tem vergonha de falar em público, essa área já não é para você. Porque você vai ter sim que orientar, você vai ter sim que chamar a atenção, você vai ter que passar orientações com treinamento.
Como você vai fazer isso em público se não tiver essa determinação de conversar, de falar? Você tem que se expor. E se você for uma pessoa reservada que não gosta disso, você está na área errada. Aí eu disse, pois deu certo pra mim. Que eu gosto de cuidar de pessoas e gosto de estar conversando com as pessoas em si. Eu não tenho vergonha de aparecer. Quero isso pra mim. Aí deu tudo certo. E o seu primeiro, vamos dizer que as primeiras vezes que você atuou na segurança do trabalho, você lembra ainda? Lembro, foi uma escola pra mim, M. Dias Branco. Você conhece? Não. É a fábrica que faz a creme cracker Caramba, que de incrível! Fortaleza. Foi atuar lá, o Senai era próximo de lá? Foi assim, Hum. quando eu terminei meu curso na área de saúde e segurança, que é o técnico, né? Eu tive uma oportunidade na farmácia, em Barbalha, de atuar lá, mas como estágio. Assim que eu terminei o estágio, eu fui chamada para trabalhar na M. Dias Branco, que é essa fábrica que é lá de Fortaleza, mas eles têm aqui um pequeno CD, que é como se fosse. Esse CD eles consideram uma distribuidora. E aí eu fui chamada para trabalhar no Crato e comecei a fazer umas viagens à Fortaleza, porque a fábrica era lá e eles queriam sempre a presença da gente lá. E lá foi a escola para mim, porque é uma empresa bem evoluída nessa área de saúde e segurança do trabalho. Para você ter noção, coisas que eu estou vendo hoje, há 7 anos atrás, eles já estavam se atualizando no que iria vir. Então, eles são bem resguardados com referência a isso, a atualização, eles são bem tecnológicos. E aí a cobrança era boa para mim, porque eu aprendi e tive muito conhecimento com base do que eles me passaram. Então, para mim, foi uma escola. Quanto tempo você passou por lá? Passei 2 anos. 2 anos. Depois você começou a sua empresa. Como foi que você Não. montou a sua empresa? Vai. Contar. Após a M. Dias Branco, né? Eu tive outras oportunidades. Fui entender um pouco sobre os extintores. Sabe o que é extintor? Uhum. A gente deveria botar um extintor aqui em cima da mesa, não era? Olha, isso é interessante. Eu posso pedir para alguém trazer. Pois pede. Léo, traz um extintor que tá aí. Vai. Pronto, aí quando vier eu te explico, né? Para a gente atuar na área de saúde e segurança, só teoria é bem complicado. A gente tem que ter a vivência, a experiência é tudo, a prática em si. E para você dominar algumas NRs, algumas normas regulamentadoras, você tem que entender dos treinamentos em si. E aí foi quando eu comecei a estudar mais, porque a M. Dias Branco, ela cobrava muito isso da gente. E aí eu tive que sempre levar esse conhecimento e estar sempre me atualizando, porque a norma, Jennifer, ela é uma coisa hoje, e amanhã ela é outra. Ela sempre está se atualizando, conforme a atualização do momento das empresas, do que é preciso ser alterado, elas vão se atualizando. E aí a gente sempre tem que estar estudando, estudando, sabe? Ela vai se atualizando e você vai se adequando a ela. Acho que o mais complexo de trabalhar com esse âmbito que envolve lei diretamente são essas atualizações, né? E as possíveis colocações que você tem que mudar. Porque se Isso. você já fazia uma colocação de um jeito, você já não pode mais. Um exemplo bem simples. Há um tempo atrás, pessoal que trabalhava de motoboy, trabalhando em motos, Uhum. né? Que é de carteira assinada, pode Colocar aqui em trazer. cima da mesa, Léo. Será que vai tapar a câmera para ela? Vai. Pronto. Aí eu vou falar um pouco do extintor depois. Uhum. A gente tá falando em qual parte? Pronto, dos motoboys. Exemplo, motoboys, até um tempo desse, não recebia periculosidade, que é 30% sobre o salário base. E aí, a norma hoje, ela já está atualizada. Não é porque trabalha com moto, em 2 pneus, que você deve receber a periculosidade. Vai depender do tempo que você tem de exposição. Exemplo, a gente tem circunstancial,
que o nome já diz uma circunstância que você pega na moto para fazer alguma entrega, e circular em vias, né? O habitual, que é sempre nessa atividade, o intermitente, mesma coisa. E a norma é bem clara. Se você trabalha de moto, mas circunstancialmente não é devido à periculosidade, mas se você trabalha habitualmente nessa atividade permanentemente, aí sim, essa pessoa é digna de receber. Então, Caramba. tem que entender a norma, o que ela está querendo trazer. Antes, bastava trabalhar com motocicleta. Ela foi anulada, foi estudada na jurisprudência, aí já veio com a nova atualização. Olha, agora quem trabalha circunstancialmente não considera. Tu considera quem trabalha habitualmente. Tá? Tudo bem. E aí, como é que a gente sabe se esse funcionário trabalha ou não habitualmente nessa moto? Indo em loco, analisando a atividade dele. Vocês vão diretamente no local, fazem a análise lá também. Isso. E verifica, né, a real realidade daquela situação Uhum. que o trabalhador está exposto. E conforme essa realidade, a gente analisa a norma e coloca a insalubridade ou periculosidade conforme a realidade que a gente encontra no local. Vocês também colocam em questão o treinamento deles, porque há pessoas, há empresas, na verdade, que elas instruem, né, o treinamento, só que há pessoas que ainda, não sei por qual motivo, burlam esses treinamentos, né? Dizem que fizeram e aí, por algum motivo, podem acabar tendo esse, como é que eu posso chamar? É um desempenho ruim dentro do trabalho, mas ainda com aquela propagação da certeza de que fez o curso, fez a preparação. Eu já vi alguns lugares onde as pessoas elas burlam isso. Um local que eu ia fazer faculdade, ele exigia, né? Eu ouvi que ele exigia dos profissionais certas preparações, não em âmbito de professor, mas outros que tinham essa exposição ao risco, né? E aí eles faziam a preparação, só que eles não estavam preparados. Não tinham um teste ao final da. Vamos dizer que era um vídeo para preparação. E ao final eles não estavam preparados. Não existe uma triagem para esses profissionais após esse momento de curso, palestra, algo que entregue um conhecimento? Eu acho importantíssimo você ressaltar isso. Existem setores Uhum. que a gente tem que ter bastante atenção. Sim. Como é que eu vou repassar um treinamento e não ver se esse treinamento foi realmente eficaz na vida desse trabalhador 100%? Então, o que é que acontece? Existe uma triagem nos nossos treinamentos da Conceitos, SST, no qual a gente fornece todo o treinamento em loco. E eu gosto muito, não só eu, mas a minha equipe, de estar ilustrando a realidade do dia a dia mesmo para o funcionário, né? E após a finalização do conhecimento teórico, a gente vai para a prática. E também aplicamos as provas, que é necessário. Dependendo da nota, né, se não for alcançável 70%, aí a gente tem que repetir novamente até ter certeza que esse colaborador está apto para realizar a atividade. Porque imagina, se você fornece um treinamento e não vê a eficácia que esse treinamento foi repassado e já diz que está tudo ok e manda esse colaborador para campo, caso aconteça algum acidente do trabalho e ele não tiver hábito para executar essa atividade, quem vai ser responsável por esse treinamento? Então, tem como se identificar se o erro foi nas informações repassadas ou se foi uma ação incorreta do funcionário em si. Mas é necessário que não só a minha empresa da área de saúde e segurança, mas qualquer outra empresa também que trabalhe na área de saúde e segurança do trabalho tenha essa responsabilidade, porque a gente está lidando com vidas. Fernanda, eu tenho muitas dúvidas porque não é
né? O meu âmbito de atuação, nem eu tive muito contato com segurança do trabalho, mas é visível que é essencial para qualquer empresa. Eu acho que ainda as que tenham esse risco, né, ou não, pelo menos para investigar se pode haver ali o desenvolvimento de algo que chegue a impactar na vida daqueles trabalhadores. Sim, Mas quais os âmbitos, né, de trabalho que vocês costumam ter com vocês? Todos os âmbitos ou todos, existe algum todos. específico? Todos. A gente fez um levantamento. Todo ano, quando eu começo, a gente tem nossos projetos. Eu gosto de alcançar as minhas metas e fazer uma retrospectiva, como foi o ano 2025. Então, chamo minha equipe, chamo o setor comercial e pergunto: aonde a gente alcançou? Quais foram os segmentos que a gente alcançou mais? E me dá aí um mapa, como é que tá? E o faturamento também, que é bem importante, né? Então a gente tem metas para ser alcançadas. E se eu alcancei X em 2025, eu quero XY em 2026. Então tem que ter um planejamento, né? Sim, Então a gente sim. tem muitos segmentos hoje conosco. Para você ter ideia, a Conceitos SST hoje já atendeu mais de 7.000 empresas. Para você Caramba. ter noção, de janeiro, a gente está em março, né? Já foram 800 empresas esse ano, de janeiro para cá. Sem contar as que já passaram por a gente até dezembro, que foi quando eu fiz o último balanço. Então, assim, todos os segmentos a gente hoje está atendendo. E tem não sei se eu posso trazer aqui, mas tem assim, eu gosto de todos os segmentos. Todos eles têm os seus riscos que precisam ser avaliados, né? Mas eu amo trabalhar com a indústria. Caramba, por Amo, quê? amo. Eu creio que é onde eu comecei, né? Eu vim da indústria e até hoje eu me identifico muito com a indústria. Não desvalorizo nenhum outro segmento, porque eu amo o que eu faço. Então, desde que seja para passar orientação, para fazer uma prevenção da saúde e segurança do trabalho, eu amo fazer isso. Onde tiver trabalhadores ali, não importa o segmento, o âmbito, como você fala, eu estou lá, eu quero estar lá, sabe? Mas a indústria, ela me fascina. Como é que funciona a atuação da sua empresa numa indústria? Como é? Detalhe, vai. Geralmente a gente também tem que trazer a realidade daquela empresa, né? Quando a gente é contratado por o RH ou por o engenheiro de segurança do trabalho, ele vai nos falar a sua dor. Olha, eu preciso disso aqui. Eu preciso desse serviço aqui. Então, a gente faz o serviço que foi contratado para ser executado, mas não significa que eu possa ver nesse caminho que eu estou trilhando na empresa algum ponto que precisa ser revisto, então eu trago. Olha, eu vi que aqui precisa de mais atenção. Seria interessante isso aqui também. Eu acho, Jennifer, que a gente sempre tem que se doar 100% naquilo que a gente ama. Então, fui pago só para fazer isso, e no caminho eu vi que tem mais coisas que precisam ser revistas, eu aponto, eu formalizo. Isso é muito importante, né? E é o que Isso. você deve fazer de fato, mostrar o que está errado para que aquilo se ressignifique, para que aquilo seja remodelado, para que aquilo seja excluído, né? E vamos para o meu âmbito, vamos para o meu âmbito. Vamos, vamos. Se fosse, por exemplo, para um consultório odontológico, como funcionaria essa revisão, essa observação sua mais perspicaz, né? Vamos falar que a gente pode encontrar dois tipos de riscos para a área odontológica, né? Geralmente vocês dentistas trabalham muito sentados, né? Raramente em pé. A gente gosta de relatar a questão da ergonomia, da postura, né? Da mobília, né? Da regulagem. Então, hoje, trazendo para a tua realidade, seria o seguinte: riscos biológicos, vírus, bactérias, porque sempre tem contato. E aí vem a importância do uso dos descartáveis que vocês usam, né? A luva, a máscara, aí usa o jaleco também, né? Mas de antemão, sempre tem que ter uma boa higienização, usar sempre as luvas, Sim. né? Ter esse cuidado. E a questão da postura, porque passa um bom tempo sentado. E muitas vezes, aquela posição que você acha que é confortável, ela não é confortável.
Aí, mais tarde, você pode se prejudicar por conta dessa postura. Então, na área odontológica, a gente vai ter dois riscos: o biológico e ergonômico, que é a questão da postura. Existem dois tipos de postura: estática e dinâmica. Você sabe o que significa? Não. A dinâmica, o nome já diz. Dinâmico. Então, ele tem variáveis: postura em pé, postura sentado. Então, aquela atividade que é em pé e sentado, ela é a dinâmica. E a estética? Ah, perdão, a estática. Vocês cortam aí. A estática é justamente essa que você ou tá só sentado ou tá só em pé. Ela não varia. Ela é sempre naquela mesma posição. Aí tem que ter bastante cuidado. Também, quando eu falo na questão ergonômica, vem também a questão de movimentos repetitivos. Lembrando, né? E tudo que vocês fazem são com as mãos, né? Sim. E aí é muitos movimentos nas mãos repetitivos. Tem que ter bastante atenção, fazer alongamentos, ginástica laboral, é importantíssimo. E, Fernanda, puxando para essa parte mais familiar para mim, né, a parte odontológica, como é que é a atuação da segurança do trabalho dentro, né, do consultório odontológico? Como é que funciona? A visita em loco. A gente pode identificar três tipos de riscos: riscos biológicos, ergonômicos e físicos, devido a ruídos. E é sempre interessante, né, usar os EPIs. Eles podem ser também que vocês usam, que são os descartáveis, porque sempre tem esse contato, né? E é importantíssima essa higienização também. E esses são riscos cotidianos, na verdade, né? A gente sempre está em exposição ali à saliva, a sangue, principalmente esses dentistas que atuam no serviço público. Há partes do serviço público que alguns deles não ofertam todos os EPIs necessários, né? A Verdade. gente tem essa deficiência no serviço público por isso. A gente estava até falando isso, pautando na aula de ontem, que é integrada. E aí a gente frisa diversos assuntos, como o nome fala, né? Integrada. E aí a gente estava falando sobre a segurança dentro do ambiente odontológico. A gente chegou até essa parte do serviço público que muitas vezes eles podem há locais que são muito precários, né? E há Entendo. ali aquela deficiência da troca do avental, da touca direto, sendo que é uma coisa necessária, totalmente necessária. Eles passaram até um vídeo se a saliva fosse vermelha. E aí você pega um instrumental, coloca na boca dele, o instrumental já suja. Você coloca ele de volta. Eu já vi um dentista tocar ainda de luva depois de tocar na boca do paciente, mexer no computador. Aí você mexe no computador, leva seu computador para casa, pega na sua família, dá um abraço na sua mãe. Às vezes sua mãe é uma idosa e seu paciente, vamos dizer, tem alguma patologia transmissível, né? Sim. E aí, por uma coisinha, um detalhe, às vezes na rotina corrida você acaba trazendo algo muito complexo para dentro da sua casa. É bom ressaltar a questão do autocuidado, a responsabilidade da gente. Eu creio que não importa o âmbito da sua profissão, você tem que ser esse profissional que tem essa responsabilidade. Sim, sim. Que se tiver responsabilidade e amor o que está fazendo, você vai ter esse cuidado de cada etapa que você está executando. Isso é importantíssimo para obter o sucesso também, né? Com certeza. Fernando, hoje, o que que. Se você pudesse olhar para trás na sua carreira assim, e pudesse mudar alguma coisinha, você mudaria? A visão, alguma oportunidade que você deixou para trás e você Eu nunca teria. deixei No... oportunidade para trás, não. Não? Não, não. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre quis o melhor para mim, sempre busquei o melhor para mim. Eu sempre observei todos os sinais. Que lindo, Fernanda. Sim, mas creio que tudo que eu passei foi necessário para chegar até aqui. Foi as escadinhas que me ajudaram. Então, eu passaria por tudo de novo. Para chegar aqui? Sim, Que com lindo, Fernanda. certeza.
foi preciso. E eu creio que você nunca pode, ter medo do que já aconteceu, que não foi bom com você. Porque isso vai ajudar a você a ter um amadurecimento. E é com as falhas que a gente sabe o caminho de chegada. Já errei aqui. Não posso mais errar nisso aqui. Apesar que tem algumas pessoas que só em conversar e entender a falha do outro, ela já traz para sua vida, para não acontecer com ela. Mas quando acontece com você, você nunca esquece. Acho É que uma o escola. bom da tentativa, do erro, né? Do momento, quando ele acontece com você, é isso. É porque não dá pra você dizer, nossa, aconteceu com fulano, mas vai que não acontece comigo, É. né? As pessoas, às vezes, elas se desvinculam das situações como se fosse impossível que aquilo acontecesse. Já aconteceram algumas situações comigo, não muito boas, constrangedoras, mas me ajudaram a amadurecer bastante. E, Fernanda, como foi que nasceu a Conceitos? A parte principal, né? A Conceitos veio para brilhar. E foi isso que eu senti no meu coração quando eu falei com Deus. Chegou um momento na minha vida que eu fiz uma oração de tarde, assim, umas 3:30 para 4 horas, e eu não queria mais ser CLT. E aí, na oração, Deus botou no meu coração, monte sua empresa. Foi um período que eu já tinha finalizado a faculdade de gestão comercial, que eu fiz uma graduação. E aí, eu me identifiquei muito com a cadeira de empreendedorismo. E minha família é toda empreendedora. Caramba, que E meu incrível. coração, monte sua empresa. Aí eu disse, vou montar minha empresa. E nesse mesmo período que eu resolvi montar minha empresa, que foi na oração da resposta de Deus que ele me deu, foi no período que começou o E-Social. É uma legislação nova que começou a surgir, onde o governo estava pedindo que as empresas, a partir que tivesse um funcionário, precisava formalizar um ambiente que ele estava inserido, se tinha risco nocivo ou não. E quem é que deveria fazer isso? Uma empresa de saúde e segurança do trabalho, ou um TST. Eu era TST. Mas como eu iria atender várias empresas se eu era só uma segurança do trabalho, uma técnica de segurança do trabalho? E aí eu tive a visão. Vou montar minha empresa, vou ter vários profissionais comigo, e eu já senti ali, vai dar certo. É onde surgiu a Conceitos. Aí eu amo a cor verde, a cor azul, a cor branca, aí vou botar essa cor. E Coisa. Deus foi falando comigo. E aí foi quando eu montei, assim que eu decidi, Jennifer, montar Conceitos, com uns 2 meses eu já abri CNPJ e já comecei, já abri mão de tudo que eu tinha. Peguei os valores que eu tinha, investi guardados, né? E investi na SST. Eu comecei com R$ 500. É isso. R$ 500. Era o que eu tinha no tempo. Foi R$ 500. Vou começar aqui. E comecei. Não sei se eu posso falar aqui, mas se for para falar. Para tu ter noção. Isso é Deus, eu tenho que falar. Eu queria muito uma empresa, eu visualizava muito. Eu acredito muito na lei da atração. Sim, sim. Acredito. Nossa. Energia é tudo. Tudo. Até falei isso uma vez aqui para a Bruna. E aí, uma empresa me procurou. Aí o serviço era R$ 9.000. Eu tinha acabado de montar conceitos, acho que tinha uns 15 dias. 15 dias só. E essa empresa me procurou e pediu um orçamento. Aí o orçamento deu R$ 9.000. Aí eu disse, muito dinheiro, eu vou estar rica com desse tanto de dinheiro. A empresa foi e fechou comigo. Aí eu fiquei, não, isso é Deus. E aí eu consegui os equipamentos que era preciso para fazer medição. Já contratei uma pessoa para me ajudar. E aí já começou. E assim, a empresa Conceitos SST nunca na minha vida me deu prejuízo. Nunca, nunca, nunca. Ao contrário, ela só me brilha. Coisa Ela veio linda. para brilhar, eu sempre falo isso. Ela veio para Hoje a brilhar. Conceito tem quantos anos? Quanto tempo de Completou estrada? 4 anos, Caramba, que dia 10 de dezembro. E agora vai completar 5. E assim, é algo que é minha essência, é minha vida. Nunca vai deixar de existir. Nem no dia que eu morrer, eu vou deixar alguém lá, ó, cuida da minha empresa. Porque é tudo para mim.
Eu posso estar em vários segmentos, mas foi essa que Deus me deu, da oração. Eu nunca vou esquecer. Foi a partir dela que eu consegui tanta coisa boa na minha vida, tanto de conhecimento, como uma vida melhor para mim, que eu não posso. É minha raiz, sabe? Que foi Deus que me deu. Fernanda, você acha que você seria a mesma sem a Conceitos? Não, Se você ainda fosse CLT? não. Não, acho que. Eu não acho, não, tenho certeza, não. Eu amadureci muito. E eu venho cada dia mais estudando o mercado, entendendo mais sobre ele. Tecnologia é tudo, Jennifer. Sem tecnologia, a gente também tem que estar sempre inovando, inovando e buscando a tecnologia que está aqui para nos ajudar. A minha empresa hoje, a gente não consegue estar atendendo tanto as empresas sem uma boa equipe, uma boa gestão e a tecnologia aí nos ajudando, porque a gente precisa estar atento a essas atualizações, ter um software que venha nos ajudar a otimizar o tempo. E por mais que eu tivesse 15, 20 colaboradores, eu não iria obter o prazo que eu tenho de tempo sem os softwares, sem atualizações, sem um sistema bom. Eu não iria. Fernanda, você tocou em um assunto muito interessante, né? Que foi o desenvolvimento da sua Sim. empresa, né? Foi um desenvolvimento gradativo. Foi algo que você conquistou, tanto que você conseguiu aprender com todo esse desenvolvimento. A sua empresa, ela começou com quantos membros? Você lembra ainda? Comecei com uma pessoa, com um funcionário. Comecei com um funcionário, em seguida veio a minha sócia, e aí a gente foi trilhando caminhos, e foi chegando empresas, aí 10 empresas, 12 empresas. Aí chegou um momento, precisamos ter mais colaboradores, porque para você fazer uma ótima gestão e para você ter tempo também, você precisa de pessoas ao seu lado lhe ajudando no processo. Jamais você vai obter sucesso sozinho. Não tem como. Não tem como você conseguir tudo sozinho. Então, eu tive que ter pessoas para gerir esse tempo comigo e para caminhar comigo. É isso. Que Hoje nós temos lindo. 12 pessoas. Caramba, que É. incrível. O que que tudo isso significa para você, toda essa estrada que você trilhou, todas essas pessoas, né, que se uniram com você para formar o que hoje é a Conceitos e agregar tanto conhecimento e segurança a essas empresas com as quais você trabalha, né? Isso para mim significa resiliência, sucesso, a gratificação de Deus. O que eu posso te dizer, Jennifer, que a gente sempre tem que ter humildade e saber amar as pessoas que estão ao nosso lado, nos ajudando. Muitos empresários enxergam o funcionário como um funcionário, mas eu não enxergo dessa forma. O funcionário está ali me ajudando a trilhar o meu sonho. Ele é meu amigo. Eu trato o funcionário como meu amigo, Isso mas deveria ser universal, né? eu trato ele como meu amigo, só que com respeito e sempre nas reuniões focando nos nossos objetivos. Então, eu respeito cada um e cada um me respeita. E creio eu que é por isso que é tão harmônico o nosso escritório. Você entra, como é que é bom? Que energia boa. Porque todo mundo é tratado por igual, ninguém é melhor que ninguém. E nunca será. Isso é muito importante. Fernanda, hoje, para alguém que sonha em trabalhar ou com segurança do trabalho, ou que deseja empreender, assim como você fez, né, de montar a sua própria empresa, Sim. trabalhar para você, o que que você deixa de dica que você acha que seria fundamental você ter ouvido quando você começou? Acreditar em você, acreditar na sua intuição, ter fé em Deus, primeiramente, e em você. Porque no caminho a gente escuta, não vai dar certo. Olha, tu vai fazer esse investimento, não vai dar certo. Só que quando você acredita em você e tem essa fé que vai dar certo e faz as coisas acontecer, ela vai acontecer. Agora, se você for aquela pessoa que fica só esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer mesmo, não.
Você realmente tem que ter garra, você tem que lutar, você tem que querer, você tem que se profissionalizar e também dar tempo ao tempo, porque as coisas não acontecem da noite pro dia. E no meio do percurso, você vai querer desanimar, mas o que vai te mover é o teu propósito. É ele que te move. É impactante o jeito que você fala, porque a gente consegue ver que você viveu cada detalhe dessa sua história, das suas dicas, né? E eu gostei de algo que você falou, que você puxou a lei da atração. Nossa, eu acredito que as palavras elas têm poder, que elas vão definir muita coisa, definir a forma como você vai agir, como você vai pensar e o que pode acontecer com a sua vida. O que que significa a lei da atração para você? Poder, Poder. poder. Porque antes de você, quando você emana a, a, a alegria, o acreditar, a felicidade do que ainda vai acontecer e acaba acontecendo, sim, dá a sensação do poder. Isso é incrível, né? Uma vez eu conversei com a minha tia sobre isso. Eu gosto sempre de fantasiar as coisas, mas não é aquela fantasia, sabe? É aquela fantasia com um pinguinho de verdade. Uma vez a minha tia, ela veio pra cá, ela não é daqui, mas ela veio passear, e aí ela disse, Jennifer, o que que tu quer fazer da tua vida? E eu tava estudando ainda, eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí, rapidamente, eu dei uma resposta a ela. Era algo fantasioso, nenhuma perspectiva, mas a certeza de um possível, né, um possível futuro. Eu disse, tia, eu vou ficar rica, muito rica. Eu vou trabalhar com o que eu quero. Eu vou ser a pessoa mais bem-sucedida da família. A gente vai viajar para todo lugar. Ela, Jennifer, você sabe o que é que você está falando? Você sabe sobre tudo isso que você está falando? Porque ela via também que não era algo tão claro para o meu futuro. Mas ela sabia que eu tinha Você vontade. acredita nisso? Com toda Então certeza. vai acontecer. Aí o segredo, vivenciar. Vivenciar. Sente essa alegria que vai acontecer. Mas o que eu queria deixar bem claro é que muitas vezes a gente acaba indo muito, né, pro que o outro tá dizendo, Muito. e aí a gente acaba com aquele medo. E é o medo que atrapalha todo o nosso caminho. A gente não pode ter medo das coisas, que é através do medo que a gente tem que ir mesmo, que tá lá é a oportunidade. E o que eu posso ser bem clara para você, que quando a gente faz o bem, acredito muito, fazer o bem, sabe? Eu tô cuidando de vidas, eu tô fazendo bem. Aí Deus vai te recompensando Sim, no teu sim, caminho. nossa, isso é incrível. Eu tava assistindo um pouco tuas coisas que tu posta. Aí, quantas pessoas são gratas por você ter passado por elas? Olha quantas pessoas hoje te admira, gosta de tu, do teu jeito, do que tu divulga. Tu tá ajudando pessoas a vender, a tá ali. Tá divulgando o trabalho das pessoas. Isso é recompensador. Sabe que eu ainda não tive tempo de parar e olhar por esse lado. Às vezes a vida da gente acontece de uma forma que você não consegue parar e observar. E às vezes quando você para e observa, pode não ter esse sentido tão humano, tão bom, né? Eu acho que é por isso que você existe, para dizer às pessoas se algo tá certo ou tá errado. Mas acima de tudo, cuidar para que o resultado ele saia como esperado, que é certo, que é com segurança, né? Da Isso. melhor forma, da melhor forma. Uma coisa que eu quero ressaltar é que quando a gente vai trabalhar em obra, é um monte de homem, aí chega a mulher, eu ainda vejo um pouco de preconceito, não vou mentir pra você, com referência a nós mulheres. Sim, né? Mas eu creio que a forma como você comunica, como você trata, como você aborda, é que faz total diferença. Então, eu gosto muito de fazer isso, de chegar em obra, de conversar com o pessoal em canteiro, de entender a dor deles,
de entender o que eles estão passando, de passar a orientação correta e saber que eu estou fazendo o meu papel ali. Porque muito dessas pessoas, Jennifer, que trabalham em obras, elas não têm estudo, né? E aí eu chego nelas, converso com elas abertamente. O senhor está precisando disso? O senhor já aconteceu algum acidente com o senhor? Já, minha filha, foi assim, assim. O senhor tem que usar a luva. Aí eu vou explicar para que serve a luva. Vou explicar para ele como é que ele deve andar na obra, ter atenção nos riscos para não acontecer com ele. Então isso é muito gratificante. Mas de início, a gente percebe sim que não vai ser tão bem recebida. Mas aí quando você sabe a forma de como abordar isso, de como trilhar, as coisas ficam mais fáceis. Tudo é a questão da abordagem, Sim. né? Se eu chegar arrogante, quem sou eu para chegar arrogante? Muitas pessoas não conhecem quem sou eu, quem é a Fernanda, Isso né? é Não vai, fundamental, né? fundamental. Hoje, pro pessoal que não vê os bastidores, hoje a gente foi almoçar, eu recepcionei a Fernanda, foi um momento Ah, foi incrível, maravilhoso. muito rica, gente, de conhecimento, uma pessoa muito alegre, de vivência maravilhosa, maravilhosa. E aí a gente chegou, né, lá no lugar, e aí eu vi o pessoal meio engasgado ali, tudo de cara fechado, não sei se você prestou atenção. Só que eu sempre lembro de um vídeo, eu não lembro quem foi que falou, mas eu sei que foi uma mulher que falou, ela disse, a educação ela quebra as pernas de qualquer pessoa. Pode ser a mais arrogante do mundo. Se você receber com um sorriso, falar uma palavra bonita, a pessoa desarma. E aí eu vi o pessoal tudo assim, ó. E aí eu cheguei, né, como uma pessoa totalmente ignorante e alheia daquele sentimento de seriedade e formalidade. E eu joguei um boa tarde para cima. Boa tarde, pessoal. E aí o pessoal olhou e sorriu. Pode não ter respondido, mas eu sei que aquela pessoa pensou, nossa, uma pessoa que nem me conhece veio me cumprimentar e me desejar boa tarde. A abordagem, ela faz toda a diferença. Sim, Você se flexibilizar um pouquinho para entender o outro, para entender a dor do outro. isso. Diferente, é muito diferente. Ah, e é bom ressaltar também, Jennifer, o equilíbrio. O equilíbrio Equilíbrio. é tudo na nossa vida profissional, pessoal. É preciso ter equilíbrio. A gente tem que saber o momento de parar, de analisar, de descansar, de trabalhar. Tudo tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Quais são esses momentos onde você tem que ter equilíbrio, Fernanda? Momentos de tensões, porque eu Atenção. trabalho muito com a responsabilidade. E tudo que traz a responsabilidade, ela tem sim tensão. E a gente tem que dar uma pausa, tem que saber o momento de parar. Trabalha tanto, estuda tanto, analisa tantas coisas, tem tantas viagens, tem atendimentos, tudo no prazo. E tem documentos que a gente executa que tem prazo de entrega. E aí a gente tem que trabalhar minuciosamente, não é no achismo, é no estudo. E tem que saber o momento, sim, de você dizer, ah, vou dar uma pausa aqui e vou me equilibrar mentalmente para dar continuidade novamente. Mas aí eu tenho um suporte da minha equipe que me ajuda, mas eu sei o momento de eu parar. Tem momentos que eu digo, não, vou parar agora e depois eu retorno também. Até bom ressaltar, existe hoje que o governo solicitou que a partir de maio as empresas tenham o levantamento dos fatores dos riscos psicossociais. Você sabe o que é isso? Fatores dos riscos psicossociais. Esses são complexos. É, Parece muito com a palavra que eu ouço diariamente, hum, que é a abordagem biopsicossocial no nosso âmbito. Mas explica. o que está acontecendo é que o INSS, de 2 anos para cá, receberam muita entrada de trabalhadores sofrendo por ansiedade, por doenças relacionadas ao trabalho. E aí o governo disse: ah, isso é um risco. Vamos começar a analisar essas empresas para ver o comportamento desses colaboradores onde eles estão inseridos no seu ambiente de trabalho. Que é, Jennifer, o que acontece? O ambiente de trabalho, ele tem que ser saudável, como você também tem que estar bem aonde você está inserido. E se for um trabalho que o ambiente não é saudável, as pessoas que você convive também não são saudáveis, e aí você vai começar a ter traumas,
você vai começar a sofrer em alguns setores naquele âmbito do trabalho. Carga horária excessivas, cobranças, a forma como se é tratado, tudo isso vai se acumulando ali mentalmente na sua cabeça. E você vai sofrendo aquela tensão. Chega um momento que, por a carga excessiva ou por outros problemas que você está sofrendo no trabalho, você não vai mais aguentar. E isso pode sim ocasionar algum problema para você de saúde mental. E o governo solicitou que seja feito esses levantamentos. Aí a nossa empresa já se adaptou até os softwares que devem ser feito essas análises. Tem que ser confidencial, não pode ser assim, vou falar com a Fernanda e vou dizer que eu estou sofrendo isso, entendeu? Caramba, tem que ter Tem que ter todo. umas perguntas Uhum. que são validadas por um software. Não é pelo software, pode até cortar essa parte, mas assim, tem um software que é para ser enviado para. Como é que eu posso dizer? Tem um software na minha empresa, Uhum. né? Lá tem várias perguntas nesse software. Uhum. A empresa quer fazer a avaliação dos riscos psicossociais. Então a gente manda um link para essa empresa e esses funcionários vão ter que responder. Eles não podem se identificar. Agora, em maio, dia 20, vai ser obrigatório os levantamentos dos fatores psicossociais. Fernanda, o que seria esses fatores nas empresas? Para justamente avaliar como está sendo a questão do GHO. Aí você vai dizer também, eu não sei, o gerenciamento do risco ocupacional. Existe um documento chamado PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos. Aí, no GHO, que é o Gerenciamento do Risco Ocupacional, a gente vai analisar todos esses fatores. A NR01, ela está solicitando agora o levantamento dos riscos psicossociais, que vai começar a valer em dia 20 de maio de 2026. É onde esses levantamentos dos riscos psicossociais têm que chegarem até as empresas para fazer a análise de como é que está o comportamento mental dos trabalhadores, como é que eles estão mentalmente, como é que está a saúde mental de cada um. E aí tem que ter um software habilitado para poder fazer essas perguntas a cada colaborador de forma online. Não pode ser presencial, tem que ser confidencial essas perguntas. E automaticamente ele vai dar um mapa de como é que está a situação daquela empresa, a matriz, como é que está essa situação. Aí é feita uma análise, Caramba, que entendeu? complexo. E parece que é tudo muito codificado, né? Tipo, é mais algo norteador do que uma certeza, tudo isso. Ou eu estou enganada? Porque pelo que eu estou entendendo, é como se fosse um filtro. Mas assim, a norma é bem clara que para você fazer esse levantamento, tem que ser um software que seja validado. Então tem perguntas lá, gatilhos. E Caramba. através dessas perguntas, da forma como ela vai ser respondida, ele vai fazer uma avaliação de como se encontra o ambiente naquele momento. E aí, automaticamente, a gente vai saber qual seria essa medida administrativa que deve ser tomada, né? O que deve ser inserido para melhorar esse ambiente. Ou o comportamento mental do colaborador. Porque, Jennifer, o funcionário ele pode adoecer ou por o ambiente inserido ou pelas pessoas que lá estão inseridas. De, dessas duas, uma. Isso tudo é muito complexo, né? Isso. Tem que ter muito cuidado para quem quer abrir empresa, tem que ser muito humano. Eu acho que um dono de empresa tem que ser muito humano para saber reconhecer o profissional que ele está contratando, reconhecer como funcionário, como colaborador, né? Porque esses dias eu vi no Instagram um funcionário que ele é bem remunerado, e eu não falo só de dinheiro, mas também de um bom espaço para trabalhar. Ele é um funcionário que trabalha bem. Ele é um funcionário que conhece o produto que ele está vendendo, seja físico ou intangível, ele conhece. Ele consegue levar o nome da empresa para muito longe, né? Então, todo o ambiente ele tem que compactuar com esse processo de estadia daquele profissional ali. E a gente tem aqui esse extintor gigante, né? Que você ia falar um pouquinho Sim, sobre ele. Vamos voltar no assunto? vamos.
Pessoal, é importantíssimo a gente ressaltar a importância dos extintores. Muitas vezes o colaborador diz assim para mim: Ah, o que é aquilo ali vermelho? Ah, eu não sei usar, não. O que significa? Bom, o extintor ele está inserido na NR23, Prevenção de Combate a Incêndio. Ele vem justamente para você utilizá-lo somente no princípio do incêndio. Então, você não inventa de apagar isso aqui quando já tiver o fogo propagado, não. É só num princípio, tá? É importantíssimo você saber fazer o manuseio e o uso desse extintor. Você sabe usar, Jennifer? Não, Ah, uso. digamos, Deus me livre, estamos precisando de usar o extintor. Como é que a gente iria fazer? Primeiramente, tem uma apresentação bem simples aqui. Ele vai dizer a validade desse extintor e a capacidade dele, que significa o peso. A gente está vendo aqui que é 6 quilos, né? E a gente aqui vai ter o manômetro, que aqui você pode ver uma válvula, onde vai estar formalizando como é que está a questão de pressão desse extintor. Se ele está despressurizado, se ele está pressurizado. E aqui está a carga dele, que ainda está aqui. Não foi despressurizado, ele está verdinho, né? Quando ele está verdinho, significa que ele está ok, pronto para uso. Uhum. E aí é bem simples a forma de ser manuseado. Você vai pegar no extintor sem apertar o gatilho, que é isso aqui que a gente chama bico de pato. Você tá vendo que ele tem um formato de bico de Sim. pato? Pronto. Aqui é uma mangueira, né? E que é uma chave, chave de segurança. E aqui é o lacre, tá vendo? Uhum. Quando você gira essa chave, automaticamente ela rompe, né? O extintor daqui, acho que pode ser cortado, não precisa passar. Ele tá com lacre rompido. Uhum. Não era para estar. Tem que pedir para a empresa trazer esse lacre de volta. Não pode estar rompido, porque entende que ele foi usado. Só que eu sei que não. Em alguns casos, como é plástico, vou te mostrar aqui, ele pode do nada romper, Uhum. porque ele é plástico, entendeu? E é bem simples. Você vai com o extintor até o ambiente, o local que você quer. Aí você vai segurar a mangueira, que é isso aqui que a gente chama, e vai apertando o gatilho. Só que antes disso, você vai ver a posição do vento, porque não pode estar no seu mesmo lado, na sua mesma direção, porque senão esse produto vai para você. E o nosso foco é apagar o fogo. Então, tem que, principalmente em ambientes fechados como esse aqui, quando a gente aperta o gatilho, é tanta pressão que isso aqui rapidinho fica cheio de pó. Fica tudo branco, uma névoa. Porque justamente o fogo, ele é apagado de uma forma de abafamento. Ele retira o oxigênio do ar. E quem tá lá dentro também fica. Caramba, que perigo, né? Até para se salvar, você ainda corre um risco. Porque a gente pode apagar, eliminar o fogo, porque o fogo, ele para resistir, ele tem 4 elementos, não, 3 elementos. Oxigênio, que é o ar que a gente respira, combustível, que é o material de queima, e o calor. Ele precisa de calor, material para queimar e oxigênio. E aí o que a gente faz? O corpo de bombeiro, ele retira o calor através da água. Ele vai jogando água ali em tudo. O pó químico não. Ele apaga fazendo abafamento, tirando o oxigênio, né, do ambiente. Porque não tem como tirar o calor em si, só com água. Só que o que acontece? Muitos materiais não pode ser levado água. O bombeiro já chega e apaga tudo porque já está no final, já está acabando ali o material de queima. E quando o fogo acaba, quando? Quando não tem mais o que queimar. Depois que ele queima tudo, Aí não tem mais acaba. para onde eu ir. Aí acaba ali. Mas enquanto tiver o que queimar, minha filha, ele está queimando. Então, a gente pega o extintor justamente para tirar o calor. E o calor ele só pode ser retirado de duas formas. Ou com abafamento, como você já viu, algumas pessoas jogam terra, Uhum. ficam tentando abafar com pano, Sim, tirando o sim. oxigênio com pano, ou jogando água. Só essas as únicas formas. Ou ele termina de queimar o que tem que queimar, Caramba, que perigo, Fernanda, né? que perigo. Aí depois que ele termina de queimar o que tem que queimar, minha filha, já era, não tem mais o que fazer não. Só que aí o extintor, ele também, para receber pressão, ele tem que passar por um teste hidrostático. O que seria esse teste? Ele leva pressão nesse cilindro e se ele tiver furo, aí ele não é reutilizado mais. Uhum. Porque todo ano é feita uma nova recarga, entendeu? Ao de vocês, aqui, ó,
9/2025. Então, 9/2026 tem que ser feito. Mas o teste hidrostático, ele só vai ser feito em 2029. São 5 anos. Ou seja, foi feito recentemente, acho que ano passado, foi feito o teste de pressão. Isso é muito importante, né? Caramba, Uhum. eu tô impactada. Foi um momento muito didático, Fernanda. Nossa, isso é realmente algo para as Bem pessoas se complexo. atentarem. Algumas pessoas ainda participam de um grupo, um contexto de uma empresa, sem essas noções básicas, às vezes, né? E isso é muito importante, o básico. O básico ele deve ser reconhecido, deve ser praticado, instigado, ainda que você não veja um incêndio todo dia, você tem que saber como usar um extintor, ainda que você não se depare com esse contexto diariamente, ou que você não seja alguém que esteja diretamente trabalhando com a saúde, né, dentro do trabalho, assim como você, mas conceitos básicos a gente tem que ter para permanecer mais com mais segurança naquele ambiente. Fernanda, Ah, engraçado. Ah, tu sempre tá fazendo pergunta, né? Deixa eu fazer um pra tu. faz uma pergunta. Como é que tu vive hoje? O hoje, Fernanda, o hoje eu não presto muita atenção no que eu vivo, porque as minhas escolhas elas são totalmente físicas, físicas. Eu não penso para tomar uma decisão, não tanto quanto eu acho que eu deveria. Tanto que por isso eu cheguei até aqui. Depois que eu terminei o ensino médio, eu tive a oportunidade para trabalhar em uma indústria. Isso como industriária, ali, com a mão na massa. Não gostei. 8 dias eu passei lá, sabe? E eu sou. É por isso que eu digo a você que eu sou muito do hoje. Sabe aquele penso logo existo? Existe uma contrariedade dentro da filosofia que diz existo e logo eu penso. O penso logo existo, ele dá a ideia de que eu tenho que pensar primeiro para poder existir. Tá vendo, Bruno, essa conversa de... O existo logo penso, ele diz haja, depois você vai lembrar. Então eu vivo nessa questão do hoje. Eu tenho que fazer hoje, eu tenho que ser hoje, eu tenho que Então você ser vive o visto o hoje. Eu hoje. também. Eu vivo hoje Totalmente. total, porque eu vivo bem melhor. É muito melhor. Porque quando eu vivia o que vai acontecer amanhã e o Sim, meu passado, que eu ficava presa, eu ficava constrangida. Então, hoje, eu vivo hoje, né? Mas com com responsabilidade, com certeza. seriedade. Com certeza. Mas eu vivo hoje, eu vivo bem melhor. Mas eu... Tem pessoas, Jennifer, que têm oportunidades. Um exemplo. Tem pessoas que. Um exemplo, né? Acho que não rola isso na internet, não. Mas um exemplo. Ganhou 50 mil. Um exemplo, tenho 50 mil. Alguns pegam e quitam uma casa. Ah, porque eu tô pensando no amanhã. Não, é. Aí, quem vive no hoje vai viajar, vai comprar um carro para usar agora. Eu vivo muito no hoje porque eu tenho um trauma da morte. É complexo. A Nossa. morte, para mim, é algo fora do normal. Eu vi minha avó morrer, eu tenho muito trauma da morte. Muito. É tanto que eu passei até um bom tempo sem querer amar ninguém por causa da morte. Porque eu vi que é algo que é incerto. E eu disse, nunca mais quero sofrer por amor. Não vou mais sofrer por amor. Minha avó era tudo na minha vida. Eu amava minha avó, era louca por minha avó. Quando eu perdi ela, eu fiquei sem chão. Eu sou toda românticazinha, aí foi uau Uhum. pra mim. Mas aí, eu na psicóloga, ela falou, tu já sabe que tu tem gatilhos com morte, né? Eu disse, sei, eu já percebi isso. Então, hoje eu vivo muito hoje. Eu vivo o meu hoje. Porque eu não sei o dia de amanhã. E eu sei que a morte, ela é assim, ó. Não tem idade, não tem riqueza, não tem nada. É o dia e acabou. E ninguém sabe quando é o último dia. Então, por eu não viver mais pensando no meu futuro, qual que eu não sei, eu trilho caminhos bons, porque eu acredito assim. Ah, isso aí pode jogar. Eu acredito que tudo na nossa vida tem consequências boas e ruins. Então, a sua ação de hoje é o que você vai colher amanhã. Porque eu acredito na lei da atração. E eu acredito na lei do universo. Com certeza. E eu sei que o que eu fizer aqui, eu pago é aqui mesmo. Algumas pessoas dizem, quando morrer vai para o inferno. Não, o inferno é aqui na Terra. Eu tenho muito isso. O céu e o inferno você vive aqui. Ou aqui. É conforme o que você imagina, o que você cria.
Eu acredito muito nisso também. E aí, eu fico nessa, não, eu vou trilhar esse caminho aqui. E a consequência boa é, eu quero. Porque assim, o que é inegociável para mim? Minha paz. Com certeza, Paz Fernanda. é tudo para mim. Paz é inegociável. Eu não sei qual é a tua. Eu tô me descobrindo ainda. Muitas coisas sobre mim eu ainda não sei, mas eu sei muito sobre o que não fazer, o que não ser, sabe? Mas Isso. o que eu gosto, o que eu prezo, eu ainda tô descobrindo. Fernanda, eu nunca fui questionada em um podcast, acredita? Muito novo pra mim. Foi um momento muito rico. Muito rico. Eu agradeço a você por ter vindo até aqui, se deslocado desse tanto, porque é um caminho muito longo. Muito obrigada por ter me Oh, dado a querida, oportunidade de obrigada. conhecer você, essa pessoa tão Ah, humilde, tão cheia de conhecimento, mas tão cheia de valores. Você é uma pessoa sensacional, Fernanda. Eu deixo aqui obrigada. aberto para você mandar um beijão para quem você quiser, deixar um recado, né? Porque esse dia de hoje eu espero que fique na sua memória, assim como tá na da gente. Foi muito bom receber você. Ah, Sua obrigada presença ela também. foi muito esperada, na verdade, né? E hoje está sendo Ah, um que dia lindo. fantástico. Ah, o recado que eu quero deixar, pessoal, é que vocês sempre sigam o que vocês amam. Por quê? Quando a gente faz o que a gente ama, todo o obstáculo, tudo que a gente faz que dá medo, de dificultoso, é pouco para o que a gente ama. Porque quando a gente trabalha com amor, o que a gente gosta, fica mais fácil de ser trilhado. E aí, quando você é reconhecido, é tudo. Você vê que valeu a pena cada passo. Tudo que você passou valeu a pena. Mas, se você estiver inserido em algo que você não se conecta, não ama, na primeiro obstáculo ou no segundo, não chega nem no terceiro, você desiste. Porque não é o que você quer. Aí, quando você acredita e tem fé, aí é mais fácil de ser trilhado. Que é que você ama também, né? Aí você trabalha e nem percebe. Isso é muito melhor quando você tem esse, esse pontapé, né? Essa vontade de se descobrir, descobrir essas coisas sobre a vida e aprender com os erros dos outros. Isso é essencial. Ter essa mente sábia e essa vontade realmente de querer acertar. Eu acho que a vontade de acertar, ela deixa muitos riscos, muitas coisas ruins que você poderia passar para trás. É De uma forma muito verdade. simples. Mas eu queria ressaltar só mais uma coisa. Uma vez, minha avó falou assim pra mim, Jennifer, que eu vou guardar pra sempre na minha memória. Ela disse, eu tinha 15 anos. Ela disse, minha filha, vem aqui. Oi, mamãe. Olha, me prometa uma coisa. Eu disse, o quê? A senhora tem que dizer o que é pra me prometer. Prometa que você vai sempre estudar. Eu, por quê, mamãe? Porque a sabedoria é algo que ninguém nunca nos rouba. Você me promete, mesmo que você case um dia, tenha família, mas me prometa que vai sempre estudar. Eu disse, prometo, mamãe. Então isso ficou na minha cabeça até hoje, Jennifer. Eu tô terminando duas pós, acho que eu termino esse mês. E eu sempre estou estudando, porque eu sempre coloquei essa mensagem na minha cabeça. Que a gente tem sempre que estar estudando, se conhecendo, se autoconhecendo, sempre. Conhecimento é algo que ninguém nunca irá nos roubar. E você sendo sábia é tudo que você precisa Com para certeza, trilhar seu Fernanda. caminho. A sabedoria é tudo. Porque você sendo sábia, você vai saber trilhar todos os campos da sua vida. Se tiver sabedoria. Sim. Mas se não tiver clareza, você vai ficar no escuro. E se você tropeçar algum dia, você sabe como chegar lá de novo, né? Sim, porque você tem conhecimento. Exatamente. Isso. Fernanda, muito obrigada por ter vindo até aqui. E muito obrigada para você que ficou até agora. Não esquece de seguir os nossos canais de comunicação, @podcast Radionet lá no Instagram. Segue a nossa página que vai ter cortes incríveis, Fernanda. Deixa seu Instagram para o pessoal seguir, se conectar com os nossos cortes, ver um pouquinho do seu trabalho, do seu conteúdo. Ela posta muita coisa lá, galera. Fala aí seu Instagram, Fernanda. Fernanda Oliveira. Busca lá que você vai encontrar bem bonitinho. Já segue a Fernanda, segue o podcast, curte se você gostou. Um beijão para você que ficou até agora e até a próxima. Tchau, tchau.